Paz do Senhor Jesus para a igreja. Hoje, Deus nos concedeu um texto. Esse texto estava na minha mente já há uns dias. E hoje eu achei por bem trazer essa mensagem, pedindo a Deus para nos edificar com essa mensagem, porque ela é muito interessante. Há muitos anos atrás esse texto me chamou a atenção. Aqui na minha Bíblia, o título desse texto que nós lemos, Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17, esse texto tem o título As virtudes devem ser cultivadas. A minha versão aqui é a Revista Atualizada de 1993. Então, para a gente poder se situar na mensagem, eu gostaria de ler novamente o texto com os irmãos. Versículo 12: Revestiu-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Convido os irmãos a permanecerem com a Bíblia aberta, porque nesse capítulo mesmo, porque a gente vai se prender bem ao texto. É interessante observarmos que o versículo 12, ele é a continuação do texto que está acima, e aqui na minha Bíblia já é o versículo 5 até o 11, que fala sobre os vícios que devem ser abandonados. É interessante que nesse texto que nós lemos está falando sobre as virtudes que devem ser cultivadas, sobre aquilo que nós, como servos de Deus, devemos cultivar em nossas vidas espirituais. Agora, no versículo 5, está falando exatamente aquilo que a gente precisa tirar de nossas vidas. Olha o que diz o versículo 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. É interessante que nesse texto aqui que nós lemos, do versículo 5 a 11, Paulo ele faz referência ao velho homem e ao novo homem, né? O velho homem e o novo homem, o homem natural e o homem espiritual. E em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, Paulo também fala
do velho homem e do novo homem. Ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha só a atitude, vos despojeis do velho homem. O que é despojar? É você lançar fora, é você tirar de você o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então aqui nesse texto de Colossenses, Paulo fala sobre o velho homem e o novo homem, e aqui em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, Paulo também fala sobre o velho homem e o novo homem. E aqui nesse intervalo de versículos 5 a 11, Paulo fala sobre a natureza do homem natural, aquele homem que não teve a experiência com Cristo ainda. O velho homem é o homem que cogita pelas coisas da carne e não do espírito, é o homem que cogita pelas coisas terrenas e não pelas coisas celestiais. É interessante nós entendermos, irmãos, que Paulo está falando para nós, que eu falo a igreja, para essas pessoas da igreja de Colossenses, ele estava falando para pessoas espirituais, ele estava falando para pessoas que tinham um entendimento do que era a natureza terrena, do que era a natureza carnal, do que era aquela natureza ruim que não agradava a Deus, porque eram pessoas que já tinham tido o entendimento do que é ser um homem natural e do que é ser um homem espiritual. Paulo não estava falando aqui para os mortos espirituais, mas ele estava falando para aqueles que tinham experimentado o novo nascimento. Porque o homem natural, aquele homem que ainda não tem Cristo, a natureza dele é a natureza do pecado, ele vive pecando, ele não se importa se está agradando a Deus, se não está. Ele é um pecador não remido, ele é o pecador que não teve a experiência da salvação com o Senhor Jesus. Agora, o pecador remido é o pecador que teve a experiência da salvação com o Senhor Jesus, que teve o entendimento da mensagem do Evangelho, da transformação que o Senhor Jesus faz na vida do homem. Mas é interessante nós entendermos que mesmo esse homem que teve a experiência com Deus, ele tem dentro dele o velho homem adormecido. O velho homem, irmãos, ele está dentro de nós, mas ele está adormecido, amém? Ele está dominado, ele está sujeito pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo fortalece o novo homem, e no Senhor Jesus nós vencemos. O novo homem, o homem espiritual, ele vence o homem natural, ele vence o homem carnal, ele vence aquele homem que está com o coração endurecido. Paulo diz, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, e há uma luta dentro de nós, do homem espiritual e do homem carnal, e daquele homem natural, e é necessário que a gente se fortaleça no Senhor, para que a gente possa fazer o homem, aquela natureza nossa carnal, ela não se levantar, mas sim a natureza espiritual. Paulo diz, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Isso é algo que a gente, dentro da nossa consciência, no nosso culto racional, cada um de nós vai decidir se a gente vai alimentar o homem espiritual, o novo homem, ou o velho homem. Qual é o homem que eu vou alimentar? Com as minhas ações, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu desejo? Qual é o homem que eu vou alimentar? O homem, o novo homem ou o velho homem?
Paulo diz: você que já teve experiência com Jesus, você que já é um novo homem na presença de Deus, você que é um lavado e remido pelo sangue de Jesus, enchei-vos do Espírito Santo para fazer morrer a natureza terrena, porque ela está presente. E Paulo, como eu falei, Paulo diz: a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, mas para o homem espiritual, ele consegue fazer a natureza terrena morrer, ele consegue neutralizar a natureza terrena. Como? Quando ele se enche do Espírito Santo, quando ele se embriaga do Espírito Santo, quando ele procura ter uma vida com Deus, quando ele se esforça dos instrumentos para a santificação. Deus nos deu alguns instrumentos para a santificação. O Espírito Santo, ele ajuda em nossa santificação. A palavra de Deus, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado, também é instrumento para a nossa santificação. Então devemos lançar mão desses instrumentos para que a gente possa estar santificados na presença de Deus e para que a gente possa estar alimentando o novo homem e fazer a natureza humana morrer, a natureza carnal, a natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem é o filho da desobediência? É o velho homem, é o pecador não remido, é o pecador que ainda não teve experiência da salvação, que não experimentou o novo nascimento. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas, quando nós não conhecíamos Jesus, não é? Quando nós não sabíamos a respeito de Jesus, nós não procurávamos Jesus, mas Jesus veio até nós, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, fez a obra de salvação em nossas vidas. Mas noutro tempo, quando nós andávamos, quando nós não éramos remidos, nós andávamos nessa natureza terrena, mas agora vós não sois mais desse jeito. Quando vivíeis nela, noutro tempo, mas agora vocês não são mais o velho homem, agora vocês são o novo homem. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. A natureza humana, terrena, todas essas coisas ruins que podem se manifestar em nós, se a gente deixar de ter uma vida plena, de santificação, de separação na presença de Deus. E é uma luta diária, meus irmãos, é uma luta diária. Eu vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora nós devemos nos revestir do novo homem, com as suas características de novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo disse: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, é importante que a gente faça uma análise em nossas vidas, para ver aquilo que é antigo, e que tem que ser manifestado em nós, porque talvez algum resquício dessa natureza terrena esteja se manifestando em nós, talvez uma ira, talvez uma maldade, uma maledicência, alguma atitude que não seja uma atitude que agrade a Deus, talvez dê um espinho na carne, né? Ah, Senhor, tem misericórdia, mas nós precisamos ir aos pés do Senhor
Jesus, amém? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me renova. Senhor, quantas vezes na hora de eu falar, eu falo de uma maneira que vai atropelando todo mundo, ofendendo, muda meu modo de falar, e vai trabalhando com Deus, vai buscando essa transformação, e o Espírito Santo vai aparando isso, e vai limpando em nós, de nós essas características do velho homem, que não glorificam a Deus, que não está de acordo com a imagem daquele que nos criou, como diz o versículo 10, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quer dizer, não há acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Quem quiser vir a Ele vai receber, e Ele vai perdoar, e Ele vai transformar, e vai fazer uma nova criatura. É interessante nós entendermos isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Despojai-vos do velho homem. Olha só, são atitudes. Paulo fala de atitudes que nós podemos ter. Eu vou fazer morrer a natureza terrena porque eu sou um novo homem, eu sou um novo nascido. Eu vou me despojar da característica do velho homem e eu vou me revestir do novo homem. São atitudes que nós conscientemente precisamos decidir ter na presença de Deus. Somente o homem espiritual pode fazer morrer a sua natureza terrena, porque não é mais dominado pelo espírito do pecado, mas agora é controlado pelo agir do Espírito Santo. O homem que nasceu de novo, a nova criatura, ele pode fazer morrer a natureza terrena. Versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha só, é o fruto do Espírito, né? É o fruto do Espírito. Suportai-vos uns aos outros, igual eu falei aqui outro dia. Esse suportai-vos uns aos outros não é suportar de tolerar, não. É suportar de ser suporte, de ser apoio, de um apoiar o outro. É aquilo que nós falamos a respeito da unidade, né? A unidade, ela é mais do que união. União é quando tem um objetivo a ser atingido, aí você vai, se une, atinge aquele objetivo, acabou de atingir aquele objetivo, vai todo mundo embora. A unidade não. A unidade atinge o objetivo, mas está todo mundo junto. Está um compartilhando com o outro, um apoiando o outro, um sofrendo com o outro. Jesus disse que é para nós vivermos em unidade, e assim o mundo vai crer que o Pai o enviou. O mundo vai crer que o Pai enviou Jesus quando a igreja viver em unidade. É algo mais profundo do que união. É quando a gente suporta, no sentido de apoiar, de sofrer, de ajudar, de estar presente, um amparando o outro, como corpo, como um organismo, né? Eu estou com esse dedo aqui meio dolorido aqui, mas me incomoda, mas parece que incomoda o corpo todo. Eu sinto dor. Por quê? Porque é um organismo vivo. Então, quando um membro da igreja está sofrendo, a gente sofre também. Mas quando ele se alegra, a gente se alegra também, amém? Porque é a vitória do corpo de Cristo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Igual o irmão falou a respeito do perdão, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deus trabalhar a nossa capacidade de perdoar, né, irmãos? Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui Paulo está dando um destaque para o amor.
Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Falamos aqui agora da paz em um só corpo, ou seja, é a unidade. E sede agradecidos. Precisamos ter um coração agradecidos também. São características do novo homem. São as virtudes que devem ser cultivadas. Eu busquei aqui um significado de cultivar. Cultivar é quando você lavra ou trabalha um terreno, significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isso implica uma relação de reciprocidade responsável entre o homem e a natureza. O título aqui é o que significa cultivar na Bíblia. Está se reportando a relação do homem com a terra, né? Que ele cuida, que ele vai preservar aquela planta, aquela plantação, e se aparecer uma erva daninha ele vai tirar, se aparecer algum animal ele vai tirar, ele vai proteger, ele vai colocar cercadinho, ele vai aguar aquela planta, se precisar colocar algum fertilizante ele vai colocar, ele está cultivando a terra, aquilo que vai dar fruto para ele. E assim também as virtudes que devem ser cultivadas. Tudo isso, irmãos, a gente tem que cultivar. São coisas que a gente vai cultivando no dia a dia, a longanimidade, a paciência, o modo de falar, e a gente vai desenvolvendo essa habilidade de cuidar de toda essa, de tudo isso, a humildade, a bondade, a mansidão, tudo isso que a gente vê que é o fruto do Espírito Santo, tudo isso que a gente vê que são as características do novo homem, a gente precisa dia a dia cultivar, para que a gente possa manifestar para o mundo, manifestar para as pessoas, tudo com cuidado. Como a gente vai fazer isso? Em oração, lendo a Bíblia, vigiando, orando em todo tempo no Espírito, pedindo a Deus: Senhor, me molde e me muda como um barro na mão do oleiro, vai fazendo de mim ser uma pessoa que glorifica o Teu nome, que produza o fruto que glorifica o Teu nome. Jesus disse, né? Ele disse lá em João capítulo 15, versículo 8, ele disse que é para a gente produzir fruto, muito fruto. E quando nós produzimos muito fruto, nós glorificamos a Deus. Quando a gente produz fruto, a gente glorifica a Deus. E tudo isso aqui é fruto, tudo isso aqui é, tudo que nós falamos aqui, essas características do novo homem, que devem ser cultivadas dia a dia, na vigilância, no desejo de alimentar o novo homem, fazendo morrer a natureza terrena, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, nós sabemos disso, e precisamos ver como nós vamos alimentar o homem espiritual, para que a gente faça a natureza humana, a natureza terrena morrer, que é a natureza que nos leva a tudo aquilo que desagrada a Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só a palavra, eu não falei que a palavra é que nos santifica? Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos limpando, ela vai tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Olha só, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Isso é unidade. É a igreja vivendo em unidade, é quando as pessoas estão se ajudando, estão se apoiando, estão se suportando, louvando a Deus. Agora,
Os irmãos estão vendo que tem o relacionamento da igreja entre os irmãos, e agora tem o relacionamento com Deus. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E a gente precisa pedir a Deus mesmo que coloque gratidão em nossos corações, porque infelizmente a nossa tendência é o seguinte: vem mais reclamação do que gratidão, se a gente não vigiar, né? Reclamação, insatisfação, mas precisamos ter gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e continua fazendo e ainda vai fazer, porque Ele é fiel, porque Ele cumpre as suas promessas. E tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Então essa mensagem que eu queria deixar, eu achei muito interessante quando a gente pega esses versículos aqui de Colossenses 3, a gente pega os versículos de 5 a 11, e depois a gente pega os versículos de 12 a 17, e a gente vê ali as características do velho homem, aquilo que a natureza que a gente deve fazer morrer, a gente tem que neutralizar essa natureza terrena, esse velho homem, e a gente tem que cultivar as características do novo homem, do homem espiritual, lembrando que somente aquele que teve experiência com o Senhor Jesus é que tem condições de fazer isso. Por quê? Porque ele tem discernimento. As coisas de Deus são coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Você vai falar para um ímpio que não conhece Jesus, que não quer saber de Deus: meu filho, não peca, ele vai rir de você, né? Infelizmente. Por quê? Porque a mente dele está cauterizada, ele está cego. Mas o homem espiritual, ele pode e deve fazer a natureza humana morrer, essa natureza terrena, neutralizar, né? Melhor dizendo, como Paulo disse que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Para terminar, tem uma ilustração muito interessante, que tinha aquela briga de cachorro, assim, sabe? Então tinha aposta, aí tinha o cachorro preto e o cachorro branco. E o dono do cachorro, ele apostava: essa semana quem vai ganhar é o cachorro branco. E na hora lá ele ganhava mesmo, o cachorro branco vencia aquela briga. Mas na outra semana era o cachorro preto que vencia. Aí queria saber como é que ele fazia isso, né? Como é que uma hora o cachorro branco ganha, hora é o cachorro preto que ganha? Ele falou: é fácil. Se eu quero que o cachorro branco vença, aquela semana eu deixo o cachorro preto passando fome, porque ele vai ficar fraco, aí o outro está fortalecido e ganha dele. Então é isso, irmãos. E tem essa questão também um índio, né? O chefe do índio, com aquela sabedoria dele, questionaram ele a respeito disso. Ele falou: nós temos dois lobos dentro de nós, um lobo bom e um lobo mau. Qual que vai vencer? É aquele que você alimenta mais. Então são ilustrações. Nós temos o velho homem e o novo homem dentro de nós, irmãos. Nós temos as duas naturezas estão aqui, mas o homem natural e o homem espiritual. Agora, qual o homem que vai vencer? É o homem que nós alimentarmos. É por isso que nós devemos nos alimentar da presença de Deus, para que o homem espiritual esteja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E quando ele estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder, estaremos revestidos do Espírito Santo, e aí a nossa natureza terrena estará em baixa. Aí na hora que acontecer alguma coisa, uma coisa que te irrita, por exemplo, muito,
mas você está cheio do Espírito Santo, você vai ter uma atitude de acordo com aquilo que o novo homem deve ter, aquilo que e vai glorificar a Deus por isso. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo, porque está fortalecido o homem espiritual. Amém, irmãos? Então eu creio que essa palavra, esse texto, ele é muito interessante, de Colossenses, porque mostra essa luta que há dentro de nós, e precisamos alimentar o homem espiritual, amém? E o homem espiritual vai prevalecer, e assim, tudo aquilo que nós fizermos, vai ser em nome de Jesus e para a glória de Deus, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.